Nós estamos fazendo um breve estudo sobre o livro do profeta Joel. E hoje nós vamos meditar em Joel, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Seja muito bem-vindo a mais um estudo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Existem alguns pontos nesse estudo do profeta Joel que precisam ficar muito claros. Primeiro, o profeta Joel, ele não profetiza de maneira cronológica. Às vezes o profeta Joel está falando sobre o período da perseguição que a igreja vai sofrer, e de repente ele volta para a época que ele vivia, a época do Israel literal. E de repente, Joel começa a profetizar a respeito do reino milenar, a respeito da restauração do Israel espiritual. É muito importante entender também, queridos, que o profeta Joel ele usa muitas linguagens que foram citadas no Antigo Testamento. Você sabia que a linguagem que Deus usa é a linguagem da lei, dos salmos e dos profetas? Você precisa compreender outros estudos para ter uma melhor ideia de tudo que eu vou falar nesse vídeo de hoje. O profeta Joel, ele usa a linguagem do Senhor do Antigo Testamento e ele também fala muito a respeito do tempo do fim. Na verdade, ele fala muito mais a respeito do tempo do fim e também do início do reino milenar, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu vou deixar aqui na descrição alguns estudos que são relacionados ao vídeo de hoje. Você precisa entender, compreender o ensino das duas casas de Israel, para não sair pensando que as duas casas de Israel está falando apenas das tribos da antiga aliança. Muitas pessoas não sabem quem são os dois profetas, os dois ungidos, as duas testemunhas do Senhor que estão registradas em Apocalipse. Joel trata muito a respeito das duas testemunhas. Então, não deixe de assistir os estudos que eu vou deixar aqui na descrição. Vai estar o link ali e o título de todos esses estudos. Combinado? Então vai lá comigo em Joel capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos, em alguns versículos, vamos meditar propriamente naquele versículo. Alguns versículos eles são grudados um no outro, né? Um complementa o outro. Então fica atento aí com a sua Bíblia e também no versículo que vai aparecer aí na tela. Joel capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tocai a trombeta em Sião. E aqui, nessas duas palavrinhas, trombeta e Sião, dá para fazer um vídeo de 1 hora só falando a respeito dessas duas palavras. Quando Joel ele fala a respeito de trombeta, ele menciona aqui uma linguagem que os israelitas naquela época entendiam bem. A trombeta ela era tocada para várias coisas. Só que quando o profeta ele une trombeta e Sião, ele está falando sobre um anúncio que vai acontecer no período da nova aliança. O Monte Sião é colocado pelos profetas como o Monte da Nova Aliança. Em boa parte dos profetas, os profetas quando falam da restauração de Israel ou da restauração de Sião, ele está falando de um Israel espiritual, um Israel futuro, o Israel da Nova Aliança. E o toque da trombeta aqui, especificamente, está falando sobre o anúncio que deve acontecer para falar que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores estará com seus pés no Monte Sião, reinando, regendo todas as nações. Quando o profeta diz, tocai a trombeta, ele está nos levando para a festa das trombetas. Você lembra que eu falei no início do vídeo que Deus ele usa seus profetas e esses profetas falam a linguagem do Antigo Testamento? Trombetas está nos levando para a festa das trombetas. Como eu falei, eu vou deixar na descrição aqui o link das festas do Senhor, explicando o significado de cada uma dessas festas em seu olhar profético. Basicamente, a festa das trombetas, ela representa o anúncio, a palavra teruá, a festa das trombetas, Yom Teruá, significa grito, significa anúncio. Perdão. Inclusive, esse mesmo teruá, esse mesmo anúncio, também é falado na parábola das 10 virgens. Lembra do grito que acontece à meia-noite? O grito dado pelas duas testemunhas. O profeta Joel, ele diz, tocai a trombeta, ele está dizendo, anunciai. Anunciai o quê? Anunciai a nova aliança. Agora,
Como eu te disse, né, como eu falei aqui, a festa das trombetas, ela tem o seu significado profético. E se você analisar assistindo os vídeos aqui a respeito de cada significado dessas festas, a festa das trombetas representa o anúncio da volta de Jesus e também representa o despertar daquelas virgens ou daqueles cristãos que são fiéis, né? As virgens prudentes. Como eu falei no estudo das duas testemunhas e também sobre a parábola das 10 virgens, muitos cristãos fiéis, né, que são fiéis ao Senhor, que são fiéis à palavra, vão dormir para as profecias, vão dormir para os acontecimentos do tempo do fim. E Deus estará levantando as suas duas testemunhas para anunciar a volta de Jesus e os acontecimentos deste período. Então, tocai a trombeta em Sião, ele está dizendo, anunciai, teruá, grite, anuncie a volta de Jesus para aqueles que não conhecem Jesus. E grite, anuncie, porque as virgens prudentes não estão acreditando no reino de Jesus que será aqui nessa terra. Tocai a trombeta em Sião, gritai, teruá, a respeito da nova aliança. Agora, e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Nós vemos aqui, e eu deixei aí em destaque, né? Todos os moradores da terra, perturbem-se todos os moradores da terra. Queridos, essa frase ela não faz sentido nenhum se nós estivermos falando a respeito do contexto do profeta Joel. Esse versículo 1 fica muito claro que a profecia de Joel não era uma profecia a respeito do Israel literal e muito menos a respeito daquele período em que o profeta Joel vivia. Quando ele fala, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. O que ele está falando aqui? Ele está falando que o dia do Senhor será um dia de calamidade. Queridos, no vídeo que eu fiz sobre o grande e terrível dia do Senhor, eu mostro ali que o grande e terrível dia do Senhor não é o dia da grande tribulação. São períodos diferentes que Jesus ele vai nos mostrando e os profetas vão confirmando tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo relatou em Mateus capítulo 24. Princípio das dores são alguns sinais que apontam para a grande tribulação. A grande tribulação, esse período terrível, né? Que é um período que o próprio Jesus disse que nunca houve e jamais haverá. Enquanto existiu nação, porque quando todas as nações acabarem no sentido de governar o mundo, vai acontecer um outro período terrível, que é a ira de Deus sobre essa terra. Então, quando o profeta Joel diz, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está nos mostrando que a profecia de Joel não era para aquele tempo, é para os nossos dias, é para o grande e terrível dia do Senhor, quando Jesus Cristo estará cumprindo a ira do Cordeiro. E a profecia também é para todos os moradores da terra, ou seja, quando a calamidade estiver acontecendo em vários lugares do mundo. Agora, quando ele diz, dai voz de rebate, ele também está falando a respeito, né, do grito de guerra. Voz de rebate é um grito, é um anúncio chamando o exército para a guerra. E é por isso que eu falei, queridos, quando ele diz tocai a trombeta, ele não está falando apenas para anunciar a salvação ao ímpio. Ele está convocando um exército que está dormindo. Lembra das 10 virgens que dormem? As imprudentes dormem e também as prudentes dormem. E aí vem as duas testemunhas, grita, anuncia, dizendo, o reino de Jesus se aproxima dessa terra e a igreja passará pela grande tribulação. Todos os cristãos, todos os servos de Deus passaram por tribulações em todas as épocas, mas a igreja moderna criou uma teologia de escapar da grande tribulação. As testemunhas já estão gritando e os crentes mais antigos estão ficando acomodados. Por quê? Porque as virgens prudentes estão dormindo em um sono profundo. Agora, vai lá comigo no versículo 2. Joel capítulo 1, no versículo 2 agora. Ele começa a descrever aqui o grande e terrível dia do Senhor. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvem e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. O início do versículo 2, ele começa falando sobre dia de escuridade e densas trevas.
Essa citação aqui é a mesma citação do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24. Ali Jesus, também em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21. Quando os evangelistas registram a fala de Jesus sobre este grande dia, né, que é o grande e terrível dia do Senhor. Esse período, queridos, né, quando o dia de escuridade e as densas trevas, dia de nuvens e negridão, este tempo, esses sinais, marcam exatamente, né, o período da grande tribulação para o período da ira de Deus. A igreja não foi destinada para a ira, a igreja estará no período da grande tribulação. Só que quando acabar a grande tribulação, quando acabar os 7 anos da última semana de Daniel, vai ali acontecer esse sinal. Esse sinal de dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão, quando fala, né, que o sol não dará sua claridade, a lua se tornará em sangue, estes sinais marcam essa divisão. Grande tribulação e grande e terrível dia do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele cita essa passagem também falando a respeito do sexto selo, a abertura do sexto selo, registra esse acontecimento em Apocalipse capítulo 6. Quando acontecer isso, né, quando tudo se apagar, tudo ficar escuro, o sol não vai dar a sua claridade, ali Jesus volta com grande poder e glória, os seus anjos, né, os seus santos, vindo com ele, o seu grande exército, e a partir de agora, quando acontecer esses sinais, Jesus Cristo volta com poder e grande glória, e ele volta com os seus santos glorificados para cumprir o juízo de Deus aqui nessa terra. É por isso que o profeta Joel, ele começa a falar aqui mesmo no versículo 2, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Que povo é esse? Qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Não podemos falar que são anjos, por quê? Porque nunca houve esse povo. E nós sabemos que existem vários anjos, que existem as hierarquias dos anjos do Senhor, que são anjos poderosos, anjos citados, né, na queda de Satanás, anjos citados no julgamento em Apocalipse, só que Joel diz que nunca houve e jamais haverá. Por quê? Porque não são anjos. É a igreja do Senhor voltando glorificada como o exército do próprio Jesus. E aqui, a partir do versículo 2, né, seguindo o versículo 3 e o 4, ele começa a dar a descrição desse mesmo exército. Ele diz assim: à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa diante dele. A terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um exército, um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros. Assim correm, presta bastante atenção que existem textos que falam sobre o retorno de Jesus, né, o retorno do Messias, e eles citam os cavalos, né? É como a de cavalos e como, assim, a sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Toma bastante cuidado porque você percebe que essa palavrinha como não está dizendo que eles são cavalos, mas a aparência, eles parecem como cavalo. A aparência é como, é semelhante à de cavalos e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros. Vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram o restolho como um povo poderoso posto em ordem de combate. Olha só que lindo! O exército do Senhor voltando com Jesus nas nuvens com poder e grande glória, voltando com Jesus para cumprir o grande e terrível dia do Senhor. Um exército glorificado, a igreja do Senhor glorificada, vindo cumprir o juízo de Deus, porque Jesus estará pisando as nações no lagar de sua ira. Agora olha o versículo 6. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Agora olha só o que o apóstolo João ele fala em Apocalipse no capítulo 19. Vai lá comigo, Apocalipse capítulo 19. Vamos ler dos versículos 11 ao versículo 15. João ele recebe essa palavra e ele confirma essa profecia, né, do exército de Jesus voltando com o Senhor quando ele estiver cumprindo a sua ira, né? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 19, no versículo 11, diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo.
Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Nesse versículo 13 aqui, o profeta Isaías tinha profetizado, né? Isaías capítulo 63 fala sobre, né, as vestes do Messias que estarão manchadas de sangue, por quê? Porque ele estará pisando o lagar da ira de Deus. Jesus estará pisando as uvas, né, que é o cumprimento da ira de Deus. Todos aqueles que se aliaram à besta, todos aqueles que receberam a marca da besta, todas as nações que estavam promovendo destruições sobre a terra. As nações que se aliaram à besta, as nações que estão destruindo a terra, vão sofrer com a ira de Deus quando o Cordeiro voltar com a sua igreja glorificada. Agora olha o versículo 14. E seguiam-nos, olha que importante isso, e seguiam-no os exércitos que há no céu. Presta atenção aqui. Lembra que o apóstolo Paulo fala que a igreja é arrebatada e existe um encontro nos ares? O encontro nos ares vai acontecer porque a igreja será revestida de uma incorruptibilidade. Nós ressuscitaremos, receberemos um corpo glorificado e nós não ficamos no céu. Você não vai encontrar texto nenhum dizendo que a igreja mora no céu, que a igreja fica no céu, que existe uma bodas do Cordeiro, que são 7 anos no céu. Isso não está na palavra de Deus, queridos. Nós subimos aos céus, existe aquele encontro nos ares, os nossos corpos são glorificados e nós voltamos com Jesus, ele com grande poder e glória, e nós, o seu exército, voltamos para cumprir o grande e terrível dia do Senhor. Continua aí, versículo 14. Está falando do verbo de Deus, né? Aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. O versículo 14 diz: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Lembra o que Joel disse? Né? A aparência de cavalos. E eles vêm como cavaleiros, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E essa parte do versículo é uma outra confirmação de que é a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a própria palavra diz que o linho finíssimo, né, é o quê? É a justiça de Deus sobre a vida dos santos. Nós estaremos vestindo linho finíssimo, porque essa é a confirmação, né, de toda a justiça de Deus cumprida através dos santos. O linho finíssimo representa vestes limpas, vestes puras. E nós seremos glorificados e retornaremos com Jesus com essa veste, com o linho finíssimo. Olha o versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse versículo 15 aqui, ele é muito importante, né? Por quê? Porque ele fala que Jesus ele vem com o seu grande exército e ele vai ferir as nações e ele mesmo as regerá. Essa palavrinha que eu deixei em destaque aí, regerá, é a mesma palavra para pastorear. Nós não vamos morar no céu, queridos. Jesus Cristo volta com a igreja com poder e glória. Ele cumpre a ira de Deus e ele vai governar sobre essa terra junto com a igreja, né? A igreja reina com Cristo, a igreja pastoreia as nações com Cristo. Por quê? Porque ele estará implementando o seu reino aqui nessa terra. A igreja não fica no céu, a igreja não mora no céu. A igreja sim tem acesso às regiões celestiais. Eu também vou deixar aqui na descrição para que você assista o vídeo que eu falo sobre a igreja como as estrelas do céu, como profetizou o profeta Daniel. Então, queridos, nós precisamos entender que Joel ele está mostrando aqui o exército do Senhor, né? A igreja glorificada, o exército do Senhor que está voltando para cumprir o grande e terrível dia do Senhor. Agora olha o versículo 7, ele continua descrevendo esse exército poderoso. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Olha só o exército organizado. Hoje, os anjos do Senhor, né, os principados, potestades de Deus e também do maligno, eles são organizados. E a igreja será um exército organizado, será um exército para o combate, será um exército também de reis e sacerdotes. E nós estaremos aqui organizados, porque o nosso Deus, ele ama a ordem e a decência. Continua aí, versículo 8. Não empurra uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Notou aqui? O exército do Senhor, a igreja glorificada, cada um segue o seu rumo. O que isso significa? Significa que cada um vai ter a sua função. Uns vão ser guerreiros de combate, outros vão ser
vão ser reis, outros sacerdotes. Continua aí. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas, entram como ladrão. Você notou aqui a descrição, mas por que esse grande exército vai estar cumprindo todas essas coisas? Porque quando Jesus Cristo voltar com poder e grande glória, ele vai estar, pisando o lagar da ira de Deus, estará ferindo as nações, destruindo as nações que fizeram aliança com a besta. Agora, Jesus Cristo ele vai limpar as regiões celestiais, então tem uma batalha no céu, porque para Jesus Cristo governar essa terra, os céus precisam estar limpos. Então, Jesus e esse exército vão estar limpando os céus e vão estar, primeiro, tomando o domínio completo dos céus. Você sabe, como o próprio apóstolo Paulo falou, existe uma batalha nas regiões celestiais. Mas quando Jesus voltar com poder e grande glória, todas as potestades e principados malignos serão destituídos. Quando Jesus destituir os principados e potestades malignos, ele vai estar destituindo os reis desta terra. É por isso que a igreja volta glorificada, limpando as nações, removendo tudo aquilo que é mal, porque Deus estará restaurando toda a sua criação. Agora, vai lá comigo no versículo 10, diz assim: diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Mais uma vez aqui, o profeta Joel, ele cita, o início de todos esses sinais. Agora, se você parar para prestar bastante atenção, o profeta Ezequiel, ele fala muito sobre esse período, o período da guerra que vai acontecer no grande e terrível dia do Senhor. A batalha de Gog e Magog. Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39 fala sobre o juízo de Deus contra Gog e Magog. E o que isso significa? Significa que quando Jesus voltar para essa terra e estiver limpando as nações, destituindo os reis dessa terra, grandes exércitos, acreditem queridos, grandes exércitos vão estar se reunindo para a batalha do Armagedon. Grandes exércitos vão estar se reunindo para a batalha de Gog e Magog. E toda essa descrição que eu dei no versículo 9, sobre esse exército do Senhor assaltando a cidade, correndo, subindo as casas, a terra toda tremendo, a terra toda se abalando diante desse exército do Senhor, é justamente por causa daqueles que destroem a terra. Gog, que representa ali o anticristo, que representa o rei que estará dominando sobre essa terra, ele, inspirado pelo próprio Satanás, estará reunindo nações para pelejar contra os santos do Senhor. Essa será a última guerra, o último conflito armado antes do início do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, se você notar, antes disso, e é muito interessante porque em determinados momentos, o profeta Ezequiel, ele tem ali uma cronologia. Ezequiel capítulo 37 fala sobre a união das duas casas de Israel, judeus e gentios. Fala sobre o vale de ossos secos, que a ressurreição, o vale de ossos secos, não está falando para o nosso tempo atual. O vale de ossos secos fala sobre a união de judeus e gentios em Cristo Jesus, que vão ressuscitar dos mortos, com seus corpos glorificados. Lembra? Osso com osso, as juntas, carne com carne, vai se unindo um grande exército. O grande exército citado aqui pelo profeta Joel é o mesmo grande exército que está relatado em Ezequiel capítulo 37. A igreja do Senhor sendo glorificada, a igreja do Senhor ressuscitando, sendo glorificada para cumprir o juízo de Deus aqui nessa terra. Então, Ezequiel capítulo 37, a ressurreição dos santos que se torna o exército do Senhor que se encontra nos céus com o próprio Senhor. Depois, a igreja volta a essa terra e se cumpre Ezequiel capítulo 38 e Ezequiel capítulo 39. Que é o quê? A batalha contra Gog e Magog. É lindo, queridos, nós entendermos que as profecias, deixadas com os profetas do Senhor, elas vão se cumprindo e vão formando um quebra-cabeça. Agora vai lá comigo, no versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Agora nós vemos o profeta Joel
fazendo uma pergunta. Quem poderá suportar o grande e terrível dia do Senhor? Quem poderá suportar, né, as aflições que vão estar acontecendo por causa desse exército muito grande e muito numeroso? E é muito interessante avaliar esta pergunta do profeta Joel e a citação desse exército numeroso, porque Judas falou um pouquinho sobre esse exército que será reunido. Vai lá comigo em Judas, versículos 14 e 15, diz assim: Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. O que são miríades? Um número muito grande de exército, né? Um exército numeroso, as miríades do Senhor. Versículo 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Você notou aqui? Ele cita o livro do profeta, chamando Enoque de profeta, ele cita o livro de Enoque. E o livro de Enoque é um livro muito conhecido. É sim considerado um livro apócrifo, mas Enoque, né, o livro de Enoque, ele tem muitas coisas que se conectam com a própria palavra de Deus. É crente, né, é sabido entre os judeus que o dia do Senhor vem e que vai acontecer a ira de Deus. Mas infelizmente, os judeus eles não acreditam no Messias que já veio. Eles pensam que o Messias ainda vai vir, vai cumprir o juízo, mas que o Messias ainda não veio. Então, queridos, nós precisamos entender que esse exército grande e numeroso do Senhor é a igreja glorificada. Deus estará cumprindo o grande e terrível dia do Senhor, e a igreja estará com ele, limpando essa terra para reinar com Cristo no reino milenar. Bom, nós finalizamos aqui mais esse estudo, né, do profeta Joel, e nos próximos vídeos nós daremos continuidade ao capítulo 2 do profeta Joel. Obrigado pela sua companhia e eu te aguardo nos próximos estudos.